essa questão aqui, eu quero fazer a análise de crescimento da função f de x. Só que eu não tenho a f de x. Normalmente, os exercícios te dão a f de x e depois você deriva para depois fazer a análise de sinal. Aqui, eu já pulei esse primeiro passo, entendeu? Eu já estou te dando a derivada primeira e eu quero treinar com vocês apenas o estudo de sinal da derivada primeira. Beleza? Aí aqui a gente vai treinar pré-cálculo, estudo de sinal. A gente só não vai calcular a derivada, porque eu já estou te dando ela. Então vamos lá. Qual que é a teoria, gente? Eu quero saber aonde a derivada primeira é maior que zero e aonde a derivada primeira é menor que zero. Porque o meu objetivo é fazer a análise de crescimento. Quando a derivada primeira for maior que zero, ou seja, quando ela for positiva, a função ela vai ser crescente. A função vai crescer. Normalmente a gente representa assim, ó, com uma reta crescente. E aqui é o contrário. Se a derivada primeira for negativa, ou seja, se ela for negativa, se ela tiver com sinal de menos, a função original decresce. Decresce. E se ela decresce, a gente consegue representar assim, ó, com uma reta decrescente. Então esse é o nosso principal objetivo. Indicar onde a função cresce e decresce. Chama análise de crescimento. Vamos pegar então essa função aqui e a gente tem que descobrir aonde ela é positiva e aonde ela é negativa. Tem várias formas de fazer isso. O que a maioria das faculdades ensinam é fazer o quadro de sinais, né? Você aprende quadro de sinais no cursinho, no Enem. Só que tem um jeito mais rápido. Você tem duas opções. Ou você faz o quadro de sinais, que é o jeito clássico, ou você vai utilizar o método da reta única. E assim, é 5 vezes mais rápido do que o quadro de sinais. eu vou resolver com vocês passo a passo aqui. Se vocês gostarem desse método, eu posso fazer uma outra live aprofundando mais nesse método, tá bom? Aí põe aqui nos comentários também. Para você passar em cálculo de primeira, a análise de crescimento é extremamente importante. Isso cai muito nas provas. E o principal objetivo do cálculo, né, limite, derivadas integrais, é poder entender o comportamento dos gráficos. Então, essa matéria é muito comum nas provas. E se você for usar esse método que eu vou explicar aqui, você vai chegar na resposta mais rápido do que a maioria dos alunos da sala. Então, vem comigo. Eu tenho x mais 3 dividido por x menos 2. O primeiro passo é você pegar cada termo e igualar a zero. Então, você vai pegar x mais 3 igual a zero, o x é menos 3. Próximo, x menos 2 é igual a zero, o x é 2. Esse é o primeiro passo, igualar cada termo a zero. Então, nesse caso, a gente vai ter dois termos, o menos 3 e o 2. E com esses termos, nós vamos gerar uma reta única. Essa reta ela é horizontal, é como se fosse o eixo x. Então, você tem que colocar os números menos 3 e 2 em ordem crescente, tá? Portanto, o menos 3 tem que vir antes do menos 2. Aqui vai ser o menos 3, aqui vai ser o 2. Pronto. Esse é o segundo passo. Pegar os valores de x e inserir na reta única. Agora, a gente tem que descobrir o sinal de algum intervalo. Qualquer um. A gente tem 3 intervalos. Antes do menos 3, entre menos 3 e 2 e depois o 2. São 3 intervalos diferentes. Eu quero saber o sinal de um deles. Aí você pode escolher o jeito mais fácil. Por exemplo, se você substituir o x por zero, vai ficar 0 mais 3, 0 menos 2, que vai dar 3 sobre menos 2. E o que importa para mim é que
3 sobre menos 2 é negativo. Então pensa comigo. Se você substituir o x por zero, vai ser negativo, não vai? Vai dar um número negativo. Não importa o valor dele, não, tá? Eu só quero saber o número. Basta você achar o sinal de um intervalo. E os outros você consegue fazer na hora. Se aqui é menos, o sinal do vizinho se inverte. O menos vira mais. Aqui é menos. Pega o sinal do vizinho e inverte de novo. Aqui é mais. Pronto, a substituição está feita. Bem rápido, né? Se você fizer o quadro de sinais, vai demorar muito mais do que isso aqui. Agora, o método da reta única, ele tem vários casos, tá? Esse aqui é um dos casos mais simples que tem. Depois, se vocês quiserem, eu faço uma aula aprofundando mais esse método da reta única, para vocês nunca mais usarem o quadro de sinais. Então, isso aqui que a gente fez é a análise de sinal da derivada primeira. Que conclusão que a gente pode chegar sobre a função original? Quando a derivada primeira for positiva, a função é crescente. Negativa decrescente, positiva crescente. Então, aqui está a análise de crescimento da função f de x. A gente pode escrever de uma forma mais formal, né? Antes de menos 3 e depois do 2, ou seja, quando x for menor que menos 3 ou quando x for maior do que 2, a função vai ser crescente. F de x cresce. Aí, normalmente, a gente tem que colocar um universo, né? A gente fala assim, ó, x pertencente aos reais, tal que o x está antes do menos 3 e depois do 2. Então, esse é o intervalo em que a função cresce. Da mesma forma, qual é o intervalo em que a função decresce? Aí, você vai pegar esse intervalo aqui, ó, entre menos 3 e 2. Então, a resposta ficaria x pertencente aos reais, tal que o x está entre menos 3 e 2. Pronto. Essa é a resposta do exercício. Isso a gente chama de análise de crescimento. Uma outra coisa que poderia pedir, para passar em cálculo de primeira, esse termo aparece demais, tá? Quando a função cresce e depois cai, isso está acontecendo exatamente aqui no menos 3. Isso é um ponto de máximo. E aqui no menos 2, ela está caindo e depois sobe. Então, o menos 2 é um ponto de mínimo. É muito comum pedir para você calcular o ponto de máximo e mínimo também. Então, beleza. A minha recomendação é pegar esse exercício, pega esse exercício aí e faz de novo. Não fica só assistindo ou fazer, não. Tá bom? Isso é importante para você passar em cálculo de primeira, porque não adianta ficar só vendo. Tem que treinar.